Olá, boa tarde, tudo bem? Abri essa live aqui express, uma live rápida, porque tem um assunto que eu queria compartilhar aqui com vocês. Inclusive, eu anunciei nos meus stories que eu ia falar sobre isso. Eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda. Boa tarde, Denilson, tudo bem? Seja bem-vindo. Panini Denise, boa tarde, seja bem-vinda. Abri essa live que não vai demorar mais que 10 minutos, porque vai ser rápida, é uma live express, que eu até anunciei nos meus stories que eu ia fazer agora à tarde, porque para falar de um assunto muito claro e objetivo em relação aos nossos comportamentos que nós temos e que eu tenho recebido muito pedido de ajuda. Inclusive, eu queria até compartilhar aqui com vocês. Quem não viu meus stories, eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês esse pedido de ajuda. Ai, acho que eu já deletei. Não deletei não, tá aqui, ó. Esse pedido de ajuda aqui, que eu recebi já tem um tempinho, mas eu tenho recebido vários parecidos com esse, com essas frases, né? Vontade de morrer, vontade de... até uns bem pesados, né? Não quero mais viver, não tenho mais vontade, vou desistir. Essas são as frases que eu mais ouço ultimamente e tem me deixado muito triste por isso. Então eu vim trazer aqui algo que talvez possa ajudar você que esteja passando por algum momento difícil na sua vida ou conhece alguém que precisa de ajuda. Então o que eu queria trazer aqui para vocês é falar o seguinte. Esse tipo de mensagem a pessoa, né, é uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, foi abandonada pelo marido e, claro, o casamento já não vinha bem e ela foi simplesmente abandonada por ele. Ele saiu de casa, então ela se viu totalmente sozinha, né, levou os filhos em uma tragédia. E a pessoa, claro, ela, né, se ela não tem um apoio emocional, alguém que ela possa recorrer, a pessoa pensa nas piores coisas, né? Então, eu receber uma mensagem dessa, pra mim é tão difícil, gente, porque eu quero ajudar, né? Mas existe um caminho, existe uma solução pra tudo, né? A gente não pode se deparar com um problema e achar que não tem solução, porque tem. Agora, depende de como você está emocionalmente. Se você está arrebentado emocionalmente, é claro que você não vai ver solução a curto nem a longo prazo. Então é necessário você realmente pedir ajuda. Então essa pessoa me pediu ajuda e eu consegui ajudá-la, né? Hoje ela tá bem e conseguiu trabalhar todos os seus traumas emocionais e recuperar a sua família de volta, que era o desejo da pessoa, né? Então, enfim, vamos lá. Qual é o assunto de hoje em função dessa mensagem que eu recebi e que muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas passam por rejeição, Seja bem-vindo quem está entrando. Por rejeição, por abandono. E até eu escrevi, rejeição é um dos piores, mais doloridos sentimentos, porque é algo assim que você traz muitas vezes da infância e que você carrega com você. E aí, qualquer momento, qualquer coisa que você sente rejeição, vem todo aquele sentimento. O que é importante a gente entender? Deixa eu tirar agora aqui. Deixa eu tirar esse post. O que é preciso entender? Por isso que a live vai ser rápida. A gente tem que entender que nós temos... Existem padrões de comportamentos que nós trazemos durante toda uma vida, ou principalmente na infância, que esse comportamento ele é aprendido. Ele é aprendido pelo nosso inconsciente, né, ao longo da vida. E o que acontece? Esses comportamentos eles vão definir as nossas decisões. Então a gente aprende um comportamento durante a vida. E é esse comportamento que a gente aprende, às vezes são coisas boas e às vezes não. E as nossas decisões, depois de adulta, são em função desses padrões de comportamento. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem um comportamento de rejeição, por exemplo, né? Você tem essa rejeição, você tem dentro de você essa emoção de rejeição, esse sentimento de rejeição.
E aí, qual que é o seu comportamento diante de alguma coisa que você sente que está sendo rejeitada e às vezes você nem tá, né? Mas quando você é rejeitado, você vai tomar decisões, você vai ter atitudes em função do que você aprendeu lá atrás. Você já foi rejeitado lá atrás e você aprendeu a ter um comportamento frente a isso. Então, a pessoa aprendeu que quando ela é rejeitada, ela tem que, por exemplo, dando um exemplo, ela tem que ficar quieta, ela não pode falar, ela tem que se retrair, ela se sente feia. E aí, quando ela se depara com alguma situação nesse sentido, ela vai ter esse tipo de comportamento que ela aprendeu lá atrás. É mais ou menos isso. Quanto mais a pessoa fica mais velha, mais esses comportamentos são enraizados. Por isso, quanto mais velha a pessoa, mais difícil de reestruturar isso aí, né? E eu dei um exemplo hoje no meu story, vou dar aqui de novo. A pessoa, qualquer atleta que precisa tá fazendo alguma atividade que quer se sobressair, ele tem que treinar muito, né? Ele tem que praticar muito, ele tem que, para conseguir chegar à excelência, mais ou menos isso. Nossos comportamentos, conforme vai passando o tempo, eles vão se fortalecendo, assim como um atleta às vezes quer se fortalecer para chegar na sua excelência. É mais ou menos isso, né? Então a gente precisa, se a gente quer mudar alguns comportamentos que na verdade são para nos proteger muitas vezes, né? Então são comportamentos, fato de você ter aprendido comportamentos lá atrás, a maioria na infância. Hoje você tem certos comportamentos, é para sua defesa, né? E às vezes é até bom alguns, mas tem uns que são ruins, que te trazem desconforto, te trazem relações ruins, né? Então, é possível mudar isso? É possível você mudar comportamentos que não estão te trazendo benefícios? E a palavra é sim, existe. E por que acontece isso, esses comportamentos que são inconscientes? Porque eles estão na memória, eles são lá, quando a gente tem esses comportamentos, é tudo lá no inconsciente. Então, muitas vezes você quer fazer alguma coisa e você não consegue. Você tem uma boa intenção, mas você não consegue. Por quê? Porque o seu inconsciente, que está registrado esses comportamentos, as memórias que você aprendeu lá atrás, não deixa. É ele que te domina. Por isso que muitas pessoas procrastinam, muitas pessoas não saem do lugar, muitas pessoas vão tendo dificuldades de relacionamentos, porque quem comanda você, quem toma as decisões por você é seu inconsciente, é o que você aprendeu lá atrás e fixou aquele comportamento. Então, a boa notícia é que tem como mudar isso, porque quando você gerou esse comportamento, existe, né, os neurônios que fazem as sinapses e ali tem trocas, né, químicas ali. Então, é um processo químico, por isso que você não consegue mexer. É uma coisa que está ali já programada. Então, você precisa o quê? Reestruturar esse inconsciente. Reorganizar. Para tirar essas conexões que eram de uma maneira, que elas façam de outra maneira. Né? Então, por isso que a gente fala reestruturar todo esse comportamento. E que é possível. Só que como que a gente faz isso? Com terapia. Não tem outra maneira. Não é acordando de manhã, falando coisas positivas, palavras positivas, fazendo um monte de coisa, que é louvável, é um acessório, é bom também. Mas não é só isso. A gente precisa trabalhar a parte lá do inconsciente, porque o inconsciente ele não tem passado nem futuro, ele só tem presente, então ele sempre vai estar trazendo esses comportamentos que você aprendeu lá atrás no presente. Então a gente precisa arrumar isso, né, reestruturar isso e descongelar praticamente. Eu sempre falo, às vezes fica congelado em um momento, descongelar você de algo que você viveu e aprendeu daquela maneira, né? Então eu vou dar agora só para nós já finalizar essa live, que é uma live super rápida. Eu vou dar só assim um exemplo de uma paciente que eu atendi, que ela tinha muita dificuldade de se expressar, de falar. Até ela tinha um negócio, né? Ela precisava
falar, expor, explicar o seu negócio aqui no Instagram. Ela não conseguia, ela é travada, ela não tinha como fazer isso. Ela se escondia, ela tinha medo. E aí a gente fazendo trabalho, a gente descobriu que quando ela era criança, ela uma vez, a mãe estava muito brava por alguma coisa que eles tinham feito, ela e os irmãos, e a mãe começou a bater nos irmãos. E ela, o que que ela fez? Correu para baixo da mesa. E aí ela ficou embaixo da mesa, ela não saiu. E ela ficou ali protegida. A mãe não chegou não a bater nela. Então ela entendeu, ela aprendeu nesse comportamento que quando ela se escondia debaixo da mesa, nada ia acontecer para ela, ela não precisava se expor. Então esse comportamento fixou lá e quando ela cresceu, ela tinha medo de se expor, porque ela estava num lugar confortável. Entenderam mais ou menos como que funciona? Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente reestrutura tudo isso, descongela a pessoa e hoje ela já consegue ter uma vida que se expõe, que não tem vergonha, que fala, ela não fica se protegendo, não tem mais mesa para proteger, sabe? Assim, a sensação que ela tinha que ficar embaixo da mesa protegida. Então, mais ou menos isso. Então, eu tenho N histórias de desbloqueios, de ressignificação. As pessoas falam todas essas palavras, mas eu gosto mais da palavra de reestruturação desse inconsciente, fazendo com que a pessoa sinta essa liberdade de poder ter comportamentos saudáveis e não comportamentos que vão prejudicar você no seu dia a dia. Mais ou menos isso, né? Então, eu trouxe essa live rápida para explicar, porque tem muitas pessoas que me procuram falando que estão com a vida arrasada, destruída, tem vontade de morrer, tem vontade disso, vontade daquilo, se sentindo rejeitado, frustrado. Esses sentimentos são muito destrutivos. É possível a gente reinventar, reestruturar, reescrever uma nova história. Não existe nada que a gente não possa arrumar. E claro, sempre junto com a parte espiritual, que é a base de tudo. Essa que hoje mesmo eu encerrei um tratamento, né? Foram 10 sessões. Tem pessoas que precisam de 10, tem pessoas que precisam de 8, tem pessoas que eu resolvo em uma sessão. Uma sessão eu consigo resolver, às vezes, um problema bem pontual da pessoa. E hoje a gente finalizou, e assim, eu sempre faço antes e depois, e é outra pessoa. Então, queria deixar essa mensagem, que se você está passando por problemas de comportamentos que tá te prejudicando, busque ajuda, faça terapia, sabe? Porque é o melhor investimento que você pode fazer em você. Você tornar uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais autoconfiante, com uma autoestima, sabe? Sabendo para onde você quer ir, sabendo onde você quer chegar e sem frustração, sem essa questão de se sentir a pior pessoa, sabe? Então a terapia faz isso com você. Todos nós devíamos fazer terapia na vida. Acho que a terapia é algo assim que devia ser obrigado a fazer dentro da escola já. Porque a gente traz, como eu falei no início, comportamentos que a gente aprende em função da nossa vida, que coordenam, que fazem com que a gente tenha escolhas, decisões em função desses comportamentos. Entenderam? Era isso. Obrigado quem entrou. Essa live vai ficar salva. Se você sentiu que tem pessoas que precisam ouvi-la, compartilhe, tá? Vai ficar salva. É uma live rápida. Eu tô procurando fazer lives menores, porque lives muito grandes as pessoas acabam não assistindo. E falando de um tema só, que eu acho que é muito mais produtivo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Tchau!